gente sabe que a primeira sessão, o primeiro atendimento é decisivo para o cliente querer voltar. E muitos terapeutas acabam pecando nisso porque eles só ficam focados ali na técnica. Eu quero fazer a manobra tal, quero fazer a técnica tal, mas esquecem do fundamental, que na verdade é a experiência que o cliente veio receber de você. Então, se você tá aqui, você quer aprender a ser um massoterapeuta diferenciado, aprender a atender com técnica, clareza e especialidade, fica aqui e me segue no meu canal. Quantas das vezes o cliente chegou para você no primeiro atendimento, deitou, fez a massagem, foi embora e nunca mais voltou? O que aconteceu para ele não voltar mais aqui na minha clínica? Isso já aconteceu comigo e eu vou te contar que eu percebi que o que eles buscam não é somente a técnica. Às vezes a gente está focado em querer mostrar que a gente é melhor e querer mostrar a técnica X que você acabou de aprender e esquece do fundamental, que é o acolhimento e a experiência, que não é só a massagem que o cliente busca. Isso é verdade. Muitas das vezes eu pequei no começo da minha carreira, que eu queria mostrar que eu sabia, que eu queria mostrar as técnicas lá do Japão que eu aprendi e tal, e a cliente nunca mais voltou, porque eu só foquei na técnica. E a gente tem que trazer esse acolhimento. Então vamos lá, prestar atenção quando o cliente chega. Como que ele chega para você? Ele tá cabisbaixo? Ele tá alegre? Ele tá tranquilo? Ele tá irritado, nervoso, estressado? Perceba no caminhar dele, no respirar dele. Você já consegue ver se ele tá ansioso, tá irritado, se tá estressado e tudo isso. E principalmente, o cliente vai sentar e vai falar: ai, hoje eu tive um dia, tô estressado. Ele vai falar pra você, porque ninguém procura uma massagem assim do nada, né? Então, se ele te procurou pra primeira sessão, porque viu primeiramente um diferencial em você. Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar como que o seu cliente vem pra você. Tá com dor em algum lugar? Tá bufando? Tá estressado? Veio todo elétrico, ansioso? Perceba como que tá a energia dessa pessoa. Faz ele sentar, dá aquele acolhimento para ele respirar e converse com ele, olho no olho. Eu sei que às vezes é difícil olhar, né? Às vezes a pessoa é tímida, então tenta olhar pelo menos pro rosto da pessoa, né? E trocar essas palavras, entender realmente quem é a pessoa, o que está acontecendo. Faça uma análise muito bem feita naquela fichazinha de avaliação. Se a pessoa não consegue, por exemplo, enxergar, tá sem óculos, ajuda ela a escrever ali e vai anotando todos os pontos chaves que você acha que é interessante do seu paciente. Ah, o paciente fez cirurgia tal. Ah, a pessoa não gosta de sentir dor. A pessoa gosta de uma massagem mais forte. Tudo que ela for passando para você, anota. Porque assim, você não vai ter um cliente, você vai ter muitos clientes. E para você lembrar de cada peculiaridade do paciente, se ela vem uma vez, fica um pouco mais difícil você lembrar detalhes. Então, primeiramente, anota tudo, sinta como o paciente veio e acolha. Tenha uma escuta ativa do seu paciente. Isso é muito importante. O cliente quer ser ouvido. Alguém para escutar os problemas. Claro que a gente não é psicóloga, não é terapeuta, mas assim, parece que só de falar com uma pessoa já tira 10 toneladas lá das costas dele. Então é muito importante ter uma escuta ativa. Você não precisa absorver os problemas dele. Não, escuta e... Sério, interessante. Não precisa exatamente você acolher e falar: nossa, eu vou chorar com você, pega na mão e chora junto. Não, calma, gente, não é assim também. Escuta direitinho, sinta como é que ele tá e os pontos chaves que ele tá te falando. Se ele não te falar, você vai cutucando ali algumas questões, pegando detalhes para melhorar o seu atendimento. Existe um passo a passo de como que a gente faz a primeira sessão? Existe uma sequência completa que é fixa na sua cabeça? Na minha cabeça, não, né? Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa eu vou tratar como um ser humano individualizado. Porque eu não consigo fazer uma sequência na minha cabeça e fazer essa sequência em todos os pacientes. Eu não sou um robô, eu preciso entender a questão do paciente. Se eu aprendi na minha escola que a sequência começa no pé, eu vou começar sempre no pé do paciente? Não, eu vou escutar. Por exemplo, vem um paciente comigo hoje e ele me relatou que tem dor lombar, porque ele trabalha 8 horas, 10 horas sentado. Tem dor lombar, tem dor nas pernas. Legal.
E eu aprendi na minha escola que eu tenho que começar a fazer a massagem no pé. Será que eu vou usar essa sequência da escola, exatamente essa sequência perfeita do primeiro atendimento no pé? Porque a escola me falou isso? Não. A gente vai entender o paciente, pegar tudo aquilo que a gente aprendeu na escola e desenvolver na cabeça. Ó, eu tenho uma sequência na minha cabeça porque eu aprendi, eu estudei, eu fiz, eu sei o que eu tô fazendo. Então eu vou entender primeiro aquilo que eu aprendi na escola para trazer para minha realidade agora. Então, esse paciente tem dor na lombar, eu não vou começar no pé. Eu vou perder paciente assim, porque ele vai falar, poxa, eu falei da minha questão que é dor na lombar, por que ela tá fazendo massagem no pé? Não faz sentido pro paciente. Muitos dos terapeutas acabam fazendo aquilo que eles aprenderam na escola, porque a escola só fala isso. Ó, a sequência tem que ser assim. E eles botam como se fosse uma lavagem cerebral, gente. Que o terapeuta tem que começar no A, B, C, D, naquela linha de raciocínio. Não, a gente tem que ser um pouco mais inteligente. A gente tem que usar aquilo que a gente tem como um arsenal. A gente tem um arsenal riquíssimo ali de manobras. Você vai usar isso, vai abrir a caixinha ali de Pandora e vai escolher como que eu vou fazer o cliente que tá dor na lombar com o que eu tenho, que eu aprendi na minha escola. Então eu não vou começar no pé, eu vou começar focando naquilo que eu vou aliviar a dor no meu paciente. Aí ele vai entender que você escutou o que ele falou, da questão dele, da dor, do incômodo dele, e você está focando na questão dele. Uau! Isso sim é um atendimento com escuta ativa. Aí você sai na frente já de todos os outros profissionais. Isso sim já é diferencial, gente. Por exemplo, se tiver uma pessoa que chega aqui no seu consultório e tem dor de cabeça, e aquela escola que você estudou fala que você tem que começar pelas costas, pensa bem. Se a cliente falou que tem dor de cabeça, por que eu vou começar nas costas? Se a cliente relatou que a dor de cabeça, a enxaqueca dela tá insuportável e ela veio para tratar a dor de cabeça. Então a gente vai direcionar todo o nosso arsenal para fazer uma sequência própria para ela, própria e exclusiva para ela. Por isso que eu falo, não existe sequência perfeita no primeiro atendimento. Existe sim uma escuta ativa e você direcionar o seu atendimento para trazer a melhor proposta para ela naquele momento. Quantas das vezes você, terapeuta, já foi um cliente e já foi num lugar fazer massagem X ali e falou, ó, eu tô com dor no ombro, né, que eu falo que é trapézio, né, geralmente as pessoas falam dor no ombro, mas é o trapézio. Tô com dor no ombro e aí eu quero tirar essa dor no ombro. E aí você foi lá, te deitam na maca e começa a fazer massagem no glúteo, na perna. E você fala, nossa, gente, eu tô com uma dor aqui e a pessoa tá ali na perna. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí você sai de lá parecendo que tá faltando alguma coisa, que a pessoa não te ouviu, que você foi fazer uma massagem, mas faltou alguma coisa ali, né? Quantas vezes? Me conta aqui, que eu tenho certeza que você já passou por isso, assim como eu já passei também. E eu sei que é a realidade de muitas pessoas aqui. Você não como terapeuta agora, mas como consumidora de massagem. Que eu sei que todos os terapeutas adoram massagem, assim como eu também. Eu sou adepta à massagem, então todas as vezes que eu tenho um tempo livre, uma vez por semana, eu vou fazer a minha massagem. Independente quem é a pessoa, eu gosto de fazer massagem. Primeiro, que é a minha pesquisa de mercado e que eu adoro fazer massagem, conhecer gente nova e ver o que tá rolando no mercado, né? E isso tudo é um campo de experiência pra mim, né? Mas voltando aqui ao nosso assunto principal, hoje a gente aprendeu que não existe sequência perfeita para o primeiro atendimento. Existe sim uma escuta ativa. Primeiramente, que se coloca no lugar do paciente, porque você também é esse paciente aí. O que você gostaria de receber para ser acolhido, para você ser ouvido? Isso tudo vai fazer toda a diferença de você realmente entender quem é o paciente. É a primeira vez dele? Deixa ali na sua agenda meia hora a mais, porque não adianta nada você chegar, ter uma agenda fechada de 1 hora e não ter essa conversa antes, de você não entender quem é a pessoa. Se você entender se ela é casada ou não, se você entender se ela é aposentada ou não, se ela trabalha em casa ou não, como que ela trabalha, com o que ela trabalha, se tem filhos ou não, o estilo de vida, se faz exercício ou não faz, o que acontece, você tem que entender quem é aquele indivíduo, né? É interessantíssimo você entender o porquê que ela trabalha em home office, porquê que ela tem 3, 4 filhos, tá sobrecarregada e tem muita coisa pra fazer e no final ela tá estressada e ela veio fazer uma massagem. É muito interessante de você ver o contexto todo da pessoa, não simplesmente uma pessoa que veio fazer massagem. Quem é essa pessoa que veio fazer massagem?
né? Então, isso tudo é muito interessante. Você tem que dispor desse tempo. Quando é o primeiro atendimento, pelo menos meia hora ali. Mas por que meia hora? Primeiro, a pessoa pode chegar atrasada, você não sabe. Pode ter trânsito, a pessoa pode vir do trabalho estressada, cansada, pode bater o carro, pode fazer qualquer coisa ali e ter um contratempo. Então você já tem que ter um tempinho a mais ali no seu atendimento. Ela vai chegar esbaforida, cansada, estressada, ansiosa, né? Com o coração acelerado. Então você tem que acalmar ela, fazer aquele ritualzinho de boas-vindas, fazer todo aquele acolhimento no seu espaço. E aí já vai uns 5, 10 minutos aí. Fora o tempo que, se ela for atrasar, você já tem um tempo de 10, 15 minutos. Ok, já foram 20 minutos, você tem mais 10 minutos ali. Bate-papo inicial, 2, 3 minutos, não precisa ser muito longo, né? Vai ter uma anamnese, vai dar aí uns 5 minutinhos. Vai fazer a sua massagem focada na questão do paciente, sabendo as questões, você vai direto ao ponto. Pelo amor de Deus, não vai fazer enrolação. Então vai direto ao ponto do paciente, veja, pergunta, entenda. Se você acha que a massagem está muito forte, pergunta: tá muito forte? Você quer que eu diminua a pressão? Ou tá muito fraco? Quer que eu aumente a pressão? Pergunta, não custa nada. A cliente tá lá a primeira vez, você não conhece quem que é. Entenda como que ela gosta. Ah, eu não gosto de sentir dor. Então você sabe que você tem que fazer uma massagem mais suave, né? Um pouco menos forte, mais ritmada. Então você vai adaptando todas as manobras e tudo aquilo que você tem de conhecimento para atender aquele paciente primeira vez. Segundo ponto, finalizou o paciente. Não vai chegar e falar assim: cliente, tchau, muito obrigada, vamos embora, porque eu já tenho o próximo paciente aqui, ó, já tá chegando, já tá lá embaixo esperando. Calma, você ainda tem 10 minutos, então fala pro paciente: olha, você pode ficar aí o tempo que for. Respira, vai abrindo os olhos aos poucos. Então vai direcionando ele para ele voltar à vida, não com aquela rapidez, mas com calma, vai direcionando com a sua voz. Olha, a gente já finalizou a massagem agora. Vai respirando fundo, vai abrindo os olhos devagar. Eu vou acender aqui a luz do banheiro, eu vou deixar você à vontade. Dá esse espaço para ela. Passou 2, 3 minutos, viu que ela tá ali, deitada ainda. Fala assim: olha, eu vou fazer um chazinho para você. Vem aqui tomar um chá, né? Pra gente ir voltando à vida aos poucos. Então, assim, tenha um pouco de bom senso e um feeling, né? Você tem que sentir o paciente. Se a pessoa realmente capotar ali na maca, dá uma sacudidinha devagarzinho, passa a mão, fala assim: olha, cliente, tá tudo bem, vamos acordar devagarzinho no seu tempo. Então vai conduzindo, não com pressa, tá? Mas essa finalização tem que ser sutil, tem que ser suave, para a cliente conseguir respirar, levantar com calma. Até porque quando a gente relaxa na maca, o paciente relaxa, tende a pressão a baixar um pouco mais. Então, às vezes, ela levanta rápido, pode dar uma tontura. Faz ela levantar devagar, respirar, sentar um pouco, abrir os olhos com calma. E aí você traz um chazinho, uma água para a pessoa já ir voltando, né? Para ir fazer o pagamento no final da sessão também. Então, você vai ter todo esse tempo, dos 10 minutos ali, para você fazer essa finalização de uma forma tranquila, sem ser com pressa. Porque nada mais chato é você, entre aspas, expulsar o seu paciente da clínica, porque você já tem outro ali no horário. Isso é muito chato. Se põe no lugar do cliente, você tá ali, você pagou por aquele tempo, tive um contratempo, claro, peguei trânsito, mas, poxa, eu quero minha massagenzinha, eu quero relaxar. Tem esse tempo, né? Eu sei que dispor desse tempo, às vezes você fala assim: ah, mas minha agenda é muito lotada, eu não quero perder dinheiro e tal. Mas pensa no acolhimento que você vai dar para esse cliente primeira vez. Hoje, eu sempre faço isso. Deixo ali pelo menos meia hora para um cliente que eu nunca vi, né? Porque eu preciso entender quem é esse paciente. Preciso sentar olho no olho com o paciente para saber quem que é essa pessoa. Como que eu posso ajudar? Será que é só uma massagem? Vai adiantar? Será que eu tenho que fazer um planejamento de bem-estar para ela? Eu não falo pacote de massagem. Planejamento de tratamento de bem-estar. É diferente. Pacote dá aquela conotação de que eu tenho que cobrar mais barato. E não é isso que eu faço, não. Eles têm que ver valor na minha massagem. E isso eu falei lá no outro vídeo. Se quiser, volta ali no YouTube, que nós temos ali o videozinho que eu falo sobre valorização do seu atendimento. Mas é isso. Tudo com calma e com
presença. Não adianta nada você estar na frente do paciente, olhando olho no olho, tá pensando na comida que você vai fazer quando chegar em casa. Gente, a presença é fundamental quando você está atendendo a pessoa. Atenção plena na pessoa, nas questões dela, em tudo para ela. Ela não está dispondo o tempo dela, o dinheiro dela para pagar a sua massagem? O que você está doando, né, de volta? O cliente quer a experiência completa, ela quer a atenção. Se você fizer tudo isso nesse combão todo de atendimento, eu tenho a certeza que o seu paciente vai deitar, vai receber a sua massagem e vai voltar na semana seguinte. E me conta aqui nos comentários se você já passou por uma situação dessa, porque eu já passei. Eu entendo que você está passando e pode ter passado por isso. E o que você fez para mudar toda essa situação? Meu nome é Yumi Kataoka, sou fisioterapeuta especialista em massagem. Toda semana nós temos conteúdos exclusivos para você se tornar um especialista em massagem diferenciado.